Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, todos nós, né? Juntos para estudarmos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo muito prazeroso, que vem dissipar, que vem nos esclarecer uma série de dúvidas, uma série de conceitos que tínhamos enraigados em nós e que a espiritualidade vem nos esclarecer, vem nos mostrar como desfazer, né? Irmos desconstruindo tudo isso que aprendemos, tudo isso que nos foi ensinado, que ouvimos. E é com muita alegria, mas é com muita alegria mesmo que toda segunda-feira nos encontramos aqui com vocês, com essa espiritualidade, que não cansamos nunca de agradecer pelo envolvimento que tem com todos nós. Essa espiritualidade que nos ajuda a entender esses ensinamentos, que nos coloca em posição de podermos enfrentar as nossas dificuldades. Agradecemos do fundo do nosso coração. E para não nos alongarmos muito, vamos fazer a nossa prece e dar início ao nosso estudo. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a todos esses amigos espirituais que nos envolvem sempre nessas energias de amor, nos fortalecendo, serenando os nossos corações, nos mostrando o quanto nós somos capazes. Agradecemos, Pai, acima de tudo a Ti. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por nos conduzir, por nos envolver nas Tuas energias, por estar sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos envolvendo nas Tuas vibrações. Obrigada, Mestre, obrigada a todos esses amigos espirituais, especialmente obrigado ao mentor de cada um de nós, por esse incentivo, por essa preocupação de nos mostrar esse caminho. Obrigada, esteja sempre conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, para dar início, vamos né? A nossa reflexão da noite, né? A nossa reflexão que toda semana, né, fazemos e vai ser colocado agora na tela para que vocês acompanhem conosco. Então, a reflexão dessa semana diz assim: não chores pelo passado, ele já se foi. Não pense demais no futuro, ele ainda não chegou. Viva o presente e faça dele maravilhoso. Então é para a gente refletir sobre essa preocupação, preocupação não, esse lamento do que fizemos. Não pode ser lamento. A gente tem que avaliar o que fizemos, aonde erramos, e aquilo ali é um ponto de partida para um acerto. Eu acho que teve um programa, Nivaldo, que eu acho que você leu, que se nós apagássemos todos os erros, né, que já cometemos. Nós não íamos ter
histórias, Exatamente. né? Nós perderíamos a nossa referência. A nossa referência. O nosso aprendizado está exatamente em todas as dificuldades que nós já passamos. Então não vamos chorar pelo passado. Ontem eu fiz determinada coisa, mas hoje eu não quero fazer mais. E se eu não quero, eu não vou fazer. Eu não vou ficar chorando pelo que eu fiz. Eu vou me preocupar pelo que eu tenho que fazer. E o futuro é da onde provém a nossa ansiedade, as nossas angústias, o que amanhã, o amanhã, o amanhã. Então, vamos nos preocupar com o nosso presente hoje, o que eu posso fazer de melhor hoje, o que eu tenho para oferecer hoje. Célia, só há um dia em que nós podemos fazer alguma coisa. E esse dia é o hoje. É o hoje. Porque o ontem já passou. E o amanhã virá. Então é hoje que nós temos que nos preocupar. Porque esse excesso de passado nos causa depressão. E o excesso de futuro nos causa ansiedade. Então, vamos viver o presente e viver bem. Né? Então, é essa mensagem e que a gente possa, né, refletir muito em cima disso. Porque quando a gente fica chorando pelo passado, a gente vai trazer, nós vamos trazer para o nosso interior um sentimento de culpa. E isso não vai nos fazer bem. Perfeitamente. Então, principalmente, não vamos chorar pelo passado. Vamos fazer diferente agora, hoje. Né? E vamos lá para o nosso estudo. Então vamos voltar aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Estamos falando sobre essa intervenção. E nós estamos no tópico em que a gente está falando da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A gente sempre lembra da questão 459, que é aquela que Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, e eles nos respondem que muito mais do que nós podemos imaginar, de sorte que são eles que nos conduzem, mas a gente sempre tem que lembrar que essa companhia, essa influência, nós podemos decidir com qual companhia eu quero caminhar. E lembrando, né, Nivaldo, que na semana passada, Sim, nós conversamos, o nosso estudo, basicamente, né, ele se referiu o que os espíritos podem provocar, se eles têm essa autonomia de provocar os acidentes que nos acontecem. Perfeitamente. Né? Nós estudamos o exemplo da escada, né? Das balas perdidas. Né? Então, é só para esclarecer que continua. Nós vamos continuar nesse assunto. Ainda vamos falar desse assunto. E nós paramos, né, Célia, na questão 531. Isso. Nós chegamos a ler a o início dela, mas nós vamos retornar, porque ela tem um desdobramento, para a gente não pegar pela metade, nós vamos retornar ao início. Na questão 531, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a malquerência dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corporal deles? Ou seja, se houver uma animosidade, uma intriga entre os encarnados e um deles morre, essa malquerência se extingue com a morte de um deles? E os espíritos vão nos responder. Reconhecem com frequência sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Então, pode ser que esse espírito, né, Célia, ao desencarnar, ele entenda
que aquele processo de raiva que ele tinha daquele outro companheiro não tem mais sentido. E ele realmente refazer esse entendimento. Porque nós sempre falamos aqui que vamos chegar no mundo espiritual da mesma forma que éramos aqui. Então, se aqui nós tínhamos inimizade, se nós tínhamos uma malevolência com um outro irmão, com outro ser encarnado, mas como que a espiritualidade diz que no mundo espiritual ele pode reconhecer a injustiça? Porque a gente também não pode esquecer que quando chegarmos ao mundo espiritual, a nossa visão é outra. Perfeitamente. A gente vê com mais clareza. Hoje, a gente fica aqui obstruído pela nossa limitação, pelo nosso milindre, né? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Isso tudo mascara esse senso de justiça. Ao desencarnar, a gente vai começar a ver, né? Pode ter exatamente esse entendimento instantâneo, né, Célia? Não instantâneo, mas ele pode ter esse entendimento e perceber, poxa vida, qual é a finalidade? Que bobagem! Que bobagem, isso não representava nada, aquela disputa por uma coisa material que para ele vai perder completamente o sentido, né? Uma vez que ele não consegue levar o material para ele, então ele pode ter exatamente naquele momento esse entendimento e desfazer toda essa percepção de mal que ele ainda carregava com ele. Mas também pode acontecer, Célia, dele manter essa rivalidade e aí, com muito mais facilidade, traçar uma perseguição. Isso. E aí a espiritualidade vem nos mostrar que Deus permite isso para experimentar. Nos experimentarmos. Tudo o que para a nossa prova, para o nosso engrandecimento, para o nosso melhoramento, Deus vai permitir. E aí a pergunta que se desdobra, Kardec pergunta o seguinte: pode-se pôr fim a isso? E através de que meio? Ou seja, houve o desencarne e esse espírito ele se vê na posição de perseguidor. A animosidade persiste no mundo espiritual. Ele entende, né, Célia, que ele foi prejudicado e ele vai em busca de fazer reparação, de fazer justiça nos aspectos de visão dele. Então, pode-se pôr fim a isso? E como é que seria? Como é que poderia se resolver esse problema? E eles vão nos dizer que, sim, pode-se pôr fim a isso, sim. Pode-se orar por eles. E retribuindo-lhes o mal com o bem, eles acabam por compreender seus enganos. De resto, se souber pôr-se acima de sua maquinação, eles param, vendo que nada ganham com isso. Ainda há uma pequena nota de Kardec, vamos ler, para depois a gente fazer então um comentário sobre essa resposta dos espíritos. A experiência prova que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim se expiam cedo ou tarde os erros que tiverem sido cometidos para com alguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Célia, é orar. Eles já nos dizem aqui. Pedir para que eles sejam esclarecidos, que eles sejam esclarecidos mesmo, né, do que aconteceu, dos fatores, dos fatos que o levou a ter aquela animosidade, de ter aquela rivalidade, que normalmente estão presos a coisas a materiais, ao orgulho, ao egoísmo, e fazendo com que eles entendam que a partir do desencarne aquilo acabou,
aquela malquerência, aquela necessidade, aquela a situação que fez com que eles tivessem aquela rivalidade extinguiu. A gente vai lembrar, Nivaldo, vamos mais uma vez bater na mesma tecla. É preciso que estudemos. Sim. Tá lá no Evangelho. Retribuir o mal que nos fazem com o bem. Está lá no Evangelho. Se alguém vos bater na face direita, ofereça a outra. Então é assim, alguém bateu aqui, não, bate aqui também que é para ficar equilibrado, para ficar igual? Não, não é assim. Me bateu na face direita, ou seja, recebi alguma malevolência, alguma intriga, alguma injustiça de alguém, que eu retribua com o que eu tenho de melhor, com o bem que eu tenho dentro de mim. E aí quando ele diz assim, quando a espiritualidade nos diz, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça. Célia, e aí faz todo sentido o que você disse sobre a passagem de Jesus. Porque quando Jesus nos diz, né, se alguém te bater na face, apresente a outra, não é a outra face que nós só temos que entender, é a outra lado da história. Para que a gente avalie o porquê esse companheiro está me batendo na face. Qual é o motivo? Que a gente possa avaliar. Então, é aqui exatamente isso que eles nos dizem. E à medida, Nivaldo, que o nosso irmão, que já está desencarnado, independente se já está desencarnado ou não, tá? À medida que alguém seja injusto comigo, se eu tiver um proceder voltado para o bem, eu acabo influenciando ele. Isso encarnado ou desencarnado. É o que a espiritualidade está aqui nos dizendo. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Nós vamos lembrar que já estudamos aqui que nós nos atraímos por afinidade. Aqui já existia essa afinidade de animosidade quando encarnados. Desencarnou um ou desencarnar os dois, mas aqui nesse caso desencarnou um, a animosidade continua. Então cabe a mim, que estou aqui, mudar o meu comportamento em relação a ele, e aí ele vai ver, ele vai perceber que não tem cabimento, não há necessidade. Sério, e ainda falando sobre a nota de Kardec, quando eles nos diz, né, que a experiência prova que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, nos mostra a grande importância do que nos disse Jesus no Evangelho, do perdão, do entendimento, da gente refazer esse caminho, se por acaso nós tivermos algum inimigo, que a gente busque a nos reconciliarmos com ele agora. Ele nos diz isso. Nessa passagem mesmo, quando ele disse, se alguém te bater numa face, apresente a outra, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te forçar a andar 1000 quilômetros com ele, ande mais 2000, porque ele mostra para nós a importância de nós nos entendermos ainda nesta encarnação. Para que a gente não leve para outra vida essa animosidade. Porque Kardec nos diz, a experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercerem a sua vingança. Então hoje eu estou aqui encarnada e eu estou sendo perseguida por um desafeto no mundo espiritual. Amanhã as coisas se invertem. Eu estou no mundo espiritual e vou perseguir esse que está aqui, que me perseguiu. Aí depois as coisas se invertem, e as coisas se invertem. E quando tem que ter um ponto final.
alguém tem que dar um ponto final. Então, se eu já tenho esse esclarecimento, se eu sei que eu posso, que esse ponto final pode ser dado por mim, por que não fazer? Exatamente. Então, a questão 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e favorecê-las com a prosperidade? Isso aí é bem das nossas vidas, da nossa ida a qualquer templo religioso, não é só a casa espírita. A gente vai falar da casa espírita porque somos daqui, né? Somos da casa espírita, né? Então, tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade. Como você disse, ali, o que nós buscamos ao frequentarmos os nossos templos religiosos, nós, os espíritas, nós queremos afastar os males, e queremos trazer prosperidade. Eu lembro, Nivaldo, você deve lembrar. Será que é fácil assim? Você deve lembrar também. Há algum tempo atrás, antes da pandemia, nós tivemos no nosso grupo de estudo do Evangelho, nós tivemos uma companheira que entrou. E aí era a primeira vez que ela estava estudando o Evangelho. E aí, naquela conversa de recebimento, né, nós perguntamos a ela o que levava ela ali. E ela nos relatou que ela via os irmãos, e eram muitos irmãos falando. Muitos espíritos. E ela entrou na casa, entrou no MAP, entrou ali naquele salão do MAP pensando o seguinte: eu vou entrar, vou largar todos eles lá e vou vir embora, como se fosse. E muitos de nós pensamos isso aí. Muitos pensamos em deixar os nossos males, os nossos perseguidores e sair dali, dos templos espíritos carregados de Então... É o que Kardec está perguntando. Então, os espíritos podem afastar de certas pessoas esses males e favorecê-las? Eles podem fazer isso? E a espiritualidade nos responde: de todo, não. A gente já sabe por que ele está falando de todo, não, né? Porque eles não vão fazer todo o trabalho. Me cabe alguma coisa? Perfeitamente. De todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Então, tem determinadas coisas que precisamos passar. Esses decretos da providência têm a ver lá com a nossa programação reencarnatória. Programação reencarnatória. Amenizam-vos, porém, as dores. Como? Dando-vos paciência e resignação. Ou seja, nos fortalece, resolvem aquele problema, aquele mal? Não resolve. Mas nos dão paciência e resignação. Porque Jesus, quando esteve aqui conosco, ele disse para nós: eu não vim destruir a lei. E isso é lei de Deus. Esses decretos da providência são leis de Deus. Eu preciso cumprir a lei de causa e efeito. A gente teria que revogar. Revogar. Nós sempre dissemos, e a gente sabe, que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Se nós fizermos diferente, a gente vai colher o diferente do que plantamos. Claro. E aí nós estaríamos revogando a lei. Outra coisa importante aqui, Célia, lembrando, né? Jesus, quando esteve aqui conosco, não curou a todos os doentes. A todos não. Né? Curou aqueles que já estavam
transformados, condições de. preparados em condições de serem curados. Então, o que esses espíritos fazem para nós em relação a esses males que carregamos, esses males que precisamos viver? Eles amenizam. Eles amenizam, nos fortalecendo, nos dando paciência e resignação. Mas como é que eu vou me resignar? Eu preciso estudar, eu preciso saber por que eu tenho que me resignar. Eu preciso entender da lei de causa e efeito. Eu preciso entender que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí eu não estou colhendo outra coisa que o outro plantou. Não, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. É preciso entender isso. Continua a espiritualidade. Ficai igualmente sabendo que de vós depende, muitas vezes, poupar-vos aos males. Ou, quando menos, atenuá-los. Nós podemos, depende de cada um de nós, amenizar e, muitas das vezes, poupar-nos desses males. Dos males, dos erros, né? Nós não temos que colher o que plantarmos. Então, se eu planto tempestade hoje, eu vou colher tempestade amanhã. E aí eu tenho medo de vento? Então não planto. Continua a espiritualidade. A inteligência, Deus vô-la outorgou para que dela vos servais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem, senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Vamos falar uma coisinha que todo mundo já ouviu falar. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eles nos auxiliam. Eles nos querem bem, sim. Mas é preciso que eu também me auxilie. Que a gente dê o primeiro passo. É preciso que eu também queira melhorar. Tem aquela música que você gosta muito, né? Que diz, levanta-te dessa cadeira e vamos levantar da cadeira e buscar os nossos objetivos. Não podemos ficar simplesmente aqui acomodados, aguardando que alguém venha em nosso auxílio. Continua a espiritualidade. Esse o sentido dessas palavras. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Depois que a gente tem contato, né, com esses esclarecimentos, com esses ensinamentos da espiritualidade, a gente passa a gente deixa de lamentar, poxa, eu quero fazer aquilo, mas isso aqui me impediu de fazer. Me impediu porque era melhor não ter feito. A gente precisa entender frequentemente do que considerais um mal, sairá um bem maior. A gente tem que ter isso na nossa mente.
na nossa vida. Nosso pai, aí eu vou lembrar mais uma vez das músicas que tocam no MAP. Nosso pai quer nos ver sorrindo. Perfeito. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente projeta em fazer não dá certo. E a gente, poxa vida, eu queria tanto. Mas era aquilo. Nos lamentamos. E nos lamentamos. E voltando a falar mais uma vez, né, Célia? Nós falamos sempre da doutrina espírita ser consoladora. Né? Desse consolo da doutrina espírita. Mas esse consolo só vem se nós tivermos um entendimento, a compreensão por que nós somos consolados. E esse consolo vem do entendimento, da compreensão do porquê, muitas das vezes, estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis. Porque quando nós temos esse entendimento, essa compreensão de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual é o nosso objetivo nessa encarnação, o que representa essa viagem aqui, né? A gente então começa a perceber e ter um olhar diferenciado para as dores que estamos passando na vida. E lembrando aqui o que a espiritualidade nos diz, que eles vêm nos esclarecendo aqui, que eles não resolvem os nossos males, mas eles amenizam. Nos fortalece. Ele nos fortalece. Então, aquele problema que era imenso, então eles diminuíram? Não, eles nos fortaleceram e a gente passa a enxergar aquilo de outra maneira. De outra forma, com outros olhares, né, Célia? Então, essa paciência, essa resignação, esse buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá, é o passo, porque a porta não vai se abrir se eu não bater. E o que representa esse bater? Esse bater, sabe, não é isso. Não é o nosso bater material. Não é a procura. Faz a tua parte, vamos fazer a nossa parte. E a espiritualidade, ela vai nos ajudar, ela vai nos fortalecer, ela vai nos dar resignação, paciência, vai serenar os nossos corações. E o que a gente pensa que hoje é muito mal, foi muito mal para a gente, vamos ter a certeza de que evitou um mal, Célia, muito maior. Eu costumo sempre lembrar daquela história, né, de que aquele pai que leva o filhinho de 1 ano ou 2 anos para tomar uma vacina, isso, que ele chora ao contato da agulha, e ele muitas das vezes tem aquele entendimento de que o pai é malvado, levou ele para fazer ser torturado. E com o passar do tempo, ele vai perceber que aquilo foi a melhor coisa que o pai poderia ter feito por ele. Então somos nós. Muitas das vezes estamos passando pelas nossas dificuldades, pelas nossas doenças, e só vamos entender o real objetivo do nosso pai em permitir que a gente passe por essas dificuldades muito mais à frente. Mas com certeza vamos ter sempre esse entendimento no futuro da necessidade, por todas as dores que possamos estar passando hoje. É verdade. Porque Deus não nos castiga. Não nos castiga. Nem nos premia, né? Sem merecimento. Sem merecimento. Bom, na questão 533, Kardec pergunta: os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da riqueza se isto lhes for solicitado? Então, eu quero muito ser toda rico. Semana a gente faz isso, né? Que eu já deixei de fazer porque eu já pedi. Faz aquela fé, né, na loteria, toda e fica semana lá pedindo para... E a gente até muitas das vezes promete que nós vamos ajudar a várias instituições de caridade, nós vamos dividir. E eles vão nos responder, algumas vezes, como prova. Mais frequentemente, se recusam, como se recusa a uma criança o atendimento de um pedido inconsiderado.
Pois é. Então, se por acaso nós pedirmos e eles avaliarem que vai servir de prova para nós, e essas provas vão nos trazer experiências de vivência para o nosso espírito, eles até podem nos conceder. Se isso já não vier na nossa programação reencarnatória, que muitas das vezes faz parte da nossa aprovação. Mas, normalmente, eles não permitem. E eles falam exatamente como aquela criança, que muitas das vezes quer alguma coisa que o pai sabe que vai ser maléfico para ela. Por exemplo, meu neto tem 10 anos. Se ele vira para mim e fala assim, vó, me dar um carro? Não tem Mesmo como. que eu possa, não é o caso, mas mesmo que eu possa, daria? Não. Tem E condições ele vai aí? ficar com raiva de você, Vai porque ficar. ele sabe que você pode e você não vai dar. Minha avó é malvada, mas um dia ele vai perceber Ele vai entender que seria um ato completamente inconsequente da avó ter dado um carro para ele com 10 anos. E aí, né? Nivaldo, antes da... Quer dizer, quando a espiritualidade diz, algumas vezes como prova, e quase sempre, porém, recusam, um fato que eu tomei conhecimento. Uma amiga minha sonhou com os números da loteria. Não jogou. Quais foram os números que deu? deram? E deu. Então ela ficou, né? Ficou enlouquecida, porque... Mas é exatamente isso que está aqui. Às vezes como prova. Outra das vezes recusam, porque sabe, aí a gente volta na questão anterior. Poxa vida, custava porque não ia fazer bem. Não ia fazer bem, exatamente. E essa questão ainda, Célia, tem um item... A letra A, né? A. E eles perguntam, Kardec pergunta, né? São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Quer dizer, quando acontece de haver esse favor, né? São os bons ou os maus espíritos? Porque a gente sabe que nós estamos aqui envolvidos por eles. A gente sabe, nós já estudamos, que os nossos mentores, né? que os nossos amigos espirituais estão aqui ao nosso lado. Mas também sabemos que os nossos possíveis inimigos, desafetos de outros tempos, também estão aqui. E quem que vai nos influenciar mais? Aquele que a gente der mais atenção, né? E eles vão responder então. Bom, pergunta, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? E os espíritos respondem, uns e outros. Isso depende da intenção. Porém, na maioria das vezes, são os espíritos que querem vos arrastar para o mal. E que, para isso, encontram um meio fácil nos gozos que a riqueza proporciona. Então, os espíritos que querem te levar ao fracasso, eles vão te dar. Quer dinheiro? Vamos dar dinheiro para ele. Porque aí vai ser mais fácil dele se perder no objetivo que ele veio programado. Isso nada... Vamos tornar a repetir, nada em relação ao espiritismo pode ser assim taxativo. É assim. Aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Não existe isso no espiritismo. Mas o exemplo que eu usei desse caso que eu tomei conhecimento não se encaixa aqui. Não pode ser que tenha acontecido isso. Vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos o gozo que a riqueza proporciona. Pode não ter sido isso? Pode ter acontecido aí, né, Célia, as duas situações. Isso. Ela recebeu em sonho, olha, tá aqui, e ela, ao mesmo tempo, foi também intuída em não jogar. Ocupou de outras coisas e acabou não jogando. Acabou não jogando. Né?
534. Eu até vou passar essa questão para ela. Vou pedir para que ela leia. 533 é a letra A. A 534. Será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Então, são os espíritos que influenciam fatalmente para a realização dos nossos projetos, que colocam obstáculos para que esses projetos aconteçam, né? Se realizem, aconteçam. E projetos, né, Célia, do campo profissional, financeiro, espiritual, familiar, matrimonial, todos os projetos de nossas vidas. Muitas das vezes nos queixamos, né? Puxa vida, mas nada dá certo. Eu faço isso, mas eu quero e não vai. Sempre acontece alguma coisa que interrompe o que eu estou querendo. Então são eles. Será que há uma influência aí dos espíritos, né? E eles nos respondem, algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Vamos lembrar da questão que nós lemos ainda nesse programa, que Deus permite para nos experimentar. Para nos experimentar. Então, a espiritualidade... 531. Isso, 531. Vamos lembrar disso. Às vezes, algumas vezes, é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituis em vossos maus gênios. Então, muitas das vezes é ação dos espíritos, sim. E aí a gente vai lembrar da questão 531. Deus permite para nos experimentar. Mas muitas das vezes somos nós que fizemos a opção errada. Célia, temos que se lembrar... Sim, pode concluir. Não, vamos lembrar da espiritualidade agindo em Kardec. Quando ele fez aquela colocação, foi aqui no Livro dos Espíritos, sim, que ele está... Foi no Livro dos Espíritos ou no Evangelho? Que ele estava fazendo uma colocação errônea... No Livro dos Médiuns? Que ele estava fazendo uma colocação errônea, e aí a espiritualidade chama a atenção dele, da maneira dele, chama, aí só lendo o livro, né? E ele para, como ele ouve. Interrompe com batidas, né? Não permite que ele continue a dissertação. Não é como ele ouve com os ouvidos da matéria, não. Como ele percebe a intuição da espiritualidade, ele para e depois ele é esclarecido. Então é assim, a espiritualidade, ele nos mostra, nos chama a atenção por esse caminho tortuoso que estamos seguindo. Ainda aqui, né, Célia, nós temos que levar em consideração que nós temos a nossa programação reencarnatória, isso, mas independente disso, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, quando muitas das vezes nós tomamos uma posição errada do caminho que nós temos que seguir, e muitas das vezes não vamos culpar a espiritualidade. Não, nós é que, com o nosso livre-arbítrio, tomamos a iniciativa de fugir à nossa programação.
Nivaldo, chegamos ao fim ao final já A do gente até nosso- volta no programa que vem Chegamos um ao pouquinho. final do nosso estudo de hoje, né? E vamos então agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco. Vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os espíritos amigos, os coordenadores desse estudo no mundo espiritual, e que possamos estar sempre com os ensinamentos desse livro em mente e que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia junto aos nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.